Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um webinar aqui da Webinar Week de Solar Energy da Fronius. Estamos aproveitando aí que todo mundo está de casa, né? A maioria das pessoas nessa quarentena. Então a Fronius aí está promovendo uma semana de webinar para trazer mais capacitação aí para os clientes, para os parceiros nossos ou até mesmo para os curiosos, né? Bom, como eu falei, é uma semana cheia de webinar. Então nossa programação dessa semana conta com todos esses temas. Iniciamos ontem com o tema de portfólio de produtos aqui da Fronius, né? A gente falou um pouco sobre as linhas, sobre os inversores da Fronius, os diferenciais, os benefícios, e algumas características que a partir de hoje nós vamos explorar mais a fundo, certo? Então hoje a gente vai falar de ventilação ativa. Vamos falar um pouquinho sobre essa característica que está presente em todos os inversores da Fronius. Tá? Então, fiquem ligados aí também para o resto da semana, para a programação. Hoje à tarde, a gente vai reapresentar esse mesmo webinar. Então, para os seus colegas aí de trabalho que não conseguiram participar agora pela manhã, deixem avisados que a partir das 3 horas vamos iniciar também esse mesmo tema hoje. Tá bom? Bom, a equipe de Afrônios hoje que vai apresentar, conta comigo, Thiago Chinen, que vou apresentar aqui esse webinar sobre ventilação ativa, mas a gente também tem todos os nossos especialistas aí no chat, para quem tiver alguma dúvida, o chat está liberado, então as dúvidas vão ser respondidas ao longo do webinar, através do chat mesmo, e posteriormente, no final da apresentação, vai ter um espacinho para quem tiver mais dúvidas poder fazer e a gente trazer as dúvidas mais interessantes também para que todo mundo possa ouvir, tá bom? Bom, vamos iniciar agora sobre a ventilação ativa, falar propriamente dita dessas características. Bom, a ventilação ativa, ela está presente em toda a linha de Snap Inverter da Fronius. Então, de todos os inversores, desde o Primo, o Simo Brasil, o Simo e o Eco, ou seja, de pequenas potências, desde os 3 kW até a mais alta potência que hoje nós temos de 27 kW de inversor Snap. Então, todos esses inversores vão contar com a ventilação ativa. O que seria a ventilação ativa que está presente nos inversores? Bom, é basicamente um sistema de refrigeração forçada que está presente. A ventilação forçada ela ocorre, ela é captada, né, através de ventoinhas na lateral do inversor. Então, todos os inversores Snap têm essa entrada lateral de ar. E o fluxo de ar vai ser da lateral, onde a gente capta o ar frio para fazer a refrigeração do sistema de potência e elimina o ar quente por cima no inversor. Então, essa característica vai trazer diversos benefícios para a sua instalação, para o seu projeto fotovoltaico. Então, dentre esses benefícios que a ventilação ativa traz, seria a flexibilidade no projeto, flexibilidade na instalação propriamente dita do inversor, vai trazer um benefício de manutenção e de vida útil, e acredito que muitos estão mais preocupados com a maior produção de energia no inversor. Então, você vai ter um sistema de refrigeração melhor, consequentemente, vai ter uma produção de energia melhor também. Tá? Então, a gente vai explorar cada um desses temas aqui a partir de agora. Bom, o primeiro benefício seria a flexibilidade no projeto, certo? Então, um sistema elétrico, na verdade, todo sistema elétrico vai ter um aquecimento por conta da presença de corrente. Então, num sistema, num inversor que tem ventilação natural, ele não vai ter um sistema de refrigeração tão eficiente assim. Então, a temperatura não pode ser muito alta. Consequentemente, a corrente elétrica desse inversor tem que ser restringida, tem que ser menor. Então, quando você tem uma corrente menor, consequentemente, o seu arranjo vai ser menor também. Quando a gente tem um sistema de ventilação forçada, com um sistema de refrigeração mais eficiente, a gente consegue ter limites maiores para a corrente, certo? Então, você consegue ter mais flexibilidade na hora de montar o seu projeto, certo? Comparando aqui os dois sistemas, o de ventilação natural e o de ventilação ativa,
a gente vê que o de ventilação natural, ele vai ter os limites menores, os limites elétricos. Então, tensão de entrada menor, ou seja, 600 volts nesse caso, e a corrente de curto-circuito menor também, em 15 amperes. Tá? Já o sistema, o inversor com ventilação ativa, ele vai ter mais o limite maior, 27 amperes na corrente e tensão maior também, de 1000 volts. Tá? Então, esses limites maiores, você vai ter mais strings e você consegue ter um aproveitamento do seu equipamento, maior aproveitamento, né? Você consegue conectar mais módulos fotovoltaicos em um único inversor, ok? Passando para um outro benefício, seria a flexibilidade na instalação, propriamente dita, do inversor. Então, o inversor que não tem a ventilação ativa, ou seja, o inversor que tem a convecção natural como sistema principal de refrigeração, ele tem que ter uma posição já definida, porque ele precisa ter o ar fluindo naturalmente por dentro do inversor para poder resfriar o sistema. Então, com isso, você limita as opções de instalação desse inversor. Então, o sistema, o inversor de ventilação natural, ele não poderia ser instalado nessas configurações. Ele não pode ser instalado deitado, não pode ser instalado inclinado, por exemplo, porque nesse caso o ar não consegue fluir naturalmente e escapar de dentro do inversor, promovendo aquela convecção natural. Ok? Para o inversor de ventilação forçada, a gente já consegue ter mais opções de instalação. Então, a gente tem a opção mais comum, né, instalado na parede, só que também a gente consegue instalar em superfícies inclinadas e horizontalmente, deitado no chão. Porque o sistema ele é forçado, então ele vai captar de qualquer maneira o ar pela lateral e vai expelir pela parte de cima do inversor. Então a gente tem mais opções de instalação com o inversor de ventilação ativa. Nesse caso, a gente também, o inversor de ventilação natural, ele não poderia ser instalado nessa configuração, onde a gente teria o empilhamento de mais de um inversor. Por quê? Como ele capta o ar por baixo e expele por cima, que seria a convecção natural, se ele fosse empilhado, o ar quente que sai do inversor de baixo estaria contribuindo para o aquecimento do inversor de cima. Isso causaria uma temperatura muito maior no inversor de cima, e ele perderia potência. Tá? Como o inversor da Fronius ele tem esse sistema forçado, ele sempre vai captar o ar pela lateral e vai expelir por cima. Então, quando ele for empilhado, o ar quente do inversor de baixo ele não interfere no fluxo de ar do inversor de cima, porque ele sempre vai captar lateralmente. Só que, gente, vamos lembrar também que existem os métodos corretos de instalação do inversor. Isso está presente no manual. Então, as laterais do inversor, elas não podem ser obstruídas. Então, você não pode instalar uma string box colada no inversor na lateral, você não pode juntar um inversor com outro lateralmente, porque essa entrada de ar seria obstruída, e não pode, tá bom? Então, sempre deixar ela livre, respeitando os limites que estão no manual. Perfeito? Bom, um outro benefício aqui seria quanto à manutenção, certo? Então, no sistema de ventilação natural, como ele tem as aberturas maiores para o fluxo natural de ar, você vai ter um acúmulo muito grande de sujeira, muita poeira. E o próprio manual desses inversores já traz uma periodicidade determinada para a manutenção. Quando a gente vê o manual desses inversores de ventilação natural, a gente vê que existe uma recomendação para o sistema, para a limpeza do sistema, para a limpeza dos dissipadores térmicos, que seria numa periodicidade aí no intervalo de 6 a 12 meses. Isso talvez para um instalador pode gerar um custo a mais. Tá? Então, você desprender uma equipe de manutenção para ir até o local da instalação para fazer essa manutenção, vai gerar um custo, ok? No inversor da Fronius,
só é recomendado a limpeza se realmente necessário, ou seja, se o inversor for instalado num local que tenha um acúmulo muito grande de poeira, muita sujeira presente, aí sim é necessário fazer a limpeza. Se o local não tiver essas características, o inversor seria livre dessa manutenção. Outra questão que o manual do inversor de ventilação natural traz é que ele já deixa claro que esse inversor vai perder potência, vai produzir menos energia se ele tiver sua temperatura elevada. Certo? Então, ele já diz aqui que o inversor vai reduzir a sua energia com a elevação adicional de temperatura. Okay? Porque esse sistema de ventilação não promove o resfriamento eficiente do inversor. Consequentemente, ele vai perder energia durante a sua geração. E é importante também mencionar que a recomendação para esses inversores de ventilação natural é até mesmo que não haja toques mecânicos, né? A gente não encoste nesses inversores quando eles estão energizados, ou seja, durante a produção de energia, quando eles estão ligados. Porque o próprio manual já traz que os dissipadores térmicos desses sistemas vão ter altas temperaturas. Isso é um risco, né, para quem está presente na instalação. Hoje a gente tem um grande número de instalações residenciais, comerciais. Normalmente os inversores não estão instalados no lugar mais apropriado, né, longe de crianças, longe das pessoas dessas residências, certo? Então, muitas vezes, o próprio toque acidental pode causar alguma queimadura quando estamos perto desses inversores de ventilação natural por conta da temperatura que eles atingem. Tá bom? Então, na parte de manutenção, resumo, seria o inversor de ventilação ativa, ele só vai ter mesmo a sua manutenção quando realmente necessário, né? Quando estiver instalado num lugar que tenha um ambiente, né, que tem alta concentração de sujeira, alta concentração de poeira, certo? Então, fora isso, você vai ter manutenção zero, que consequentemente vai ser um custo muito menor, e como ele vai estar mais refrigerado, um risco também muito menor quando comparado com os inversores de ventilação natural. Bom, agora a gente parte para outro benefício que a ventilação ativa traz, que seria a vida útil. Certo? Nesse gráfico que está aqui na tela de vocês, vocês podem ver um estudo que foi realizado pela Texas Instruments, né, uma organização aí bem reconhecida no mercado. Tá? Foi realizado testes, né, com equipamentos eletrônicos em temperaturas diferentes, e esse estudo apenas reflete que a vida útil de um componente, né, de um equipamento eletrônico, ele reduz pela metade a cada 10 graus que se aumenta de temperatura de operação desse equipamento, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a curva de 110 graus, né, e as horas de operação, certo? Quando a gente aumenta a temperatura desse equipamento eletrônico 10 graus acima, ou seja, a gente vê a curva de 120 graus, a vida útil, o tempo de operação em horas é reduzido pela metade. Tá? Só que aí vocês me perguntam, Thiago, mas o meu inversor não vai atingir nunca 110 graus, né? Mas é um equipamento eletrônico, um equipamento que trabalha com potência, né? Tem corrente percorrendo ele. Então, a Fronius, da Austrália, realizou um estudo com o inversor de ventilação natural para provar que sim, existe a possibilidade do inversor atingir internamente 110 graus, né? São conhecidos como os hotspots. Então, pela termografia, vocês conseguem ver aí na tela, nesse círculo, que as temperaturas chegam sim a mais de 110 graus. Então, esse inversor de ventilação natural, ele foi instalado na Austrália, na temperatura ambiente lá de 55 graus, é possível em algumas regiões do Brasil atingir essa temperatura também, é bem comum, a gente viu aí no verão, no começo do ano, as sensações térmicas muito altas, né, temperaturas ambientes muito altas, e a Austrália já tem um clima muito parecido com o do Brasil, né, então sim, é possível em alguns casos atingir essa temperatura internamente, tá? Então, nesse caso, pela termografia,
foi registrado que o inversor, os componentes internos, conseguiram atingir até 113 graus Celsius, sendo que a especificação do fabricante, né, desse inversor de ventilação natural, diz que ele não trabalha acima de 110. E pelo aquele estudo da Texas Instruments, a gente vê que a cada 10 graus se reduz pela metade a vida útil. Então, a gente chegando em 113, a vida útil já começa a ser reduzida sim, tá bom? Muito bem, gente. Então, agora a gente começa a falar aqui em relação à energia que o inversor vai produzir, certo? Por questão de proteção, todo o inversor ele vai ter a redução de potência de saída para que ele preserve os componentes eletrônicos, para que eles não atinjam temperaturas extremamente altas. E o funcionamento dessa proteção é redução da potência de saída. Isso é conhecido como desclassificação por temperatura. Tá? Com todo inversor vai acontecer isso, só que os inversores de ventilação natural, ele vai ter essa desclassificação por temperatura iniciada antes, com temperaturas um pouquinho mais baixas do que o de ventilação ativa. Tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente vê o exemplo do inversor de ventilação natural. Ele tem lá no catálogo a temperatura de operação, que seria de menos 25 a 60. Só que no gráfico a gente vê que a temperatura ambiente, quando atinge 45 graus, ela já começa a reduzir a potência de saída. Então aqui o 1 caracteriza o 100% da potência de saída e ele vai começar a reduzir conforme aumenta a temperatura até os 60 graus, que é a temperatura máxima de operação, temperatura ambiente máxima de operação. Tá? E quando a gente vê um inversor Fronius, né, nesse caso um Fronius primo de 8.2, a gente vê a curva. Quando a gente vê a curva aqui nos 800 volts, né, que seria a tensão máxima aí da MPPT, como vocês viram ontem no webinar de portfólio, ele consegue atingir temperaturas até mais altas, né, até 50 graus aqui, sem ter a desclassificação por temperatura, ou seja, até redução da potência de saída com essas temperaturas mais altas. Bom? Então, foi realizado mais um estudo aqui, só para vocês verem em laboratório como funcionam essas curvas. Foram testados os dois. Começando aqui novamente com o sistema de ventilação natural, tem muitas curvas, né, nesse gráfico, mas o que é importante prestar atenção é referente à curva verde, aqui, é referente à potência de saída do inversor, tá? E essa curva marrom, logo abaixo, que seria a temperatura ambiente, né, o aumento da temperatura ambiente. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que a potência de saída, né, nesse caso, a 5 kW, ela tem a potência nominal de saída até as temperaturas de 40 graus. Quando a gente aumenta a temperatura, já há a redução na potência de saída. Ele já vai para 4,5 kW, certo? E a cada step que se aumenta a temperatura ambiente, ele vai reduzindo a potência de saída. Isso que é o power derating, né, que é a desclassificação por temperatura. Ou seja, quando você tem a temperatura ambiente maior, a sua potência de saída vai ser menor. Então, você vai ter uma geração muito reduzida ao longo do dia com essas temperaturas ambientes maiores. No caso aqui do inversor Fronius, aqui a gente alterou a cor, é uma curva azul, né, de potência de saída, e aqui a curva marrom de temperatura ambiente, né. Então, nesse primeiro step de temperatura, ele não teve a redução de potência. Então, ele consegue resistir mais tempo, na verdade, resistir a temperaturas mais altas, sem perder potência. Então, você consegue manter ao longo do dia sua potência nominal de saída, caso sua variação de temperatura ambiente não seja tão grande. Só que a gente quer ver o exemplo prático, né? Quanto que isso reflete de geração diária. O impacto que isso tem também foi realizado um estudo. Tá? Então, aqui a gente tem o pontilhado azul, a temperatura ambiente, e o sino, né, da curva de geração ao longo do dia. Nesse exemplo aqui, essa curva de geração foi registrado 647 kWh nesse dia. Tá? Então, aqui, as temperaturas ambientes passaram aí de 50 graus Celsius, né, que vocês conseguem ver nesse eixo aqui. Tá?
Então, nesse caso, com o inversor Fronius, que tem o sistema de ventilação ativa, ele não teve o corte de potência, ou seja, ele não teve a potência reduzida ao longo do dia, mesmo atingindo temperaturas maiores. Quando a gente compara essa geração com o sistema, com o inversor de ventilação natural, a gente vê que ele inicia na mesma curva de produção, né, mesma curva de geração, só que quando ele atinge temperatura ambiente já o limite que ele aguentaria, ele tem esse corte na potência de saída. Então, próximos aí dos 40 graus ambiente, ele já tem esse corte para proteger os componentes internos, para não degradar os componentes internos em relação à temperatura, certo? E quando a temperatura ambiente reduz novamente, ele vai voltar à potência de saída que seria a usual, certo? Então, nesse caso, esse sistema de ventilação natural produziu no dia 551 kWh, ok? Que representa aí 15% de perda no dia. Então, o acumulado no ano seria uma perda bem grande, né, no absoluto, ok? Então, realmente, o sistema de ventilação ativa vem para trazer muitos benefícios para geração diária fotovoltaica, tá bom, gente? Bom, aqui eu deixo com vocês os contatos, né, caso vocês tenham mais sugestões de webinários, algumas dúvidas, o e-mail do marketing, vocês podem encaminhar os assuntos que vocês desejam para os próximos webinários. Para dúvidas técnicas, a gente deixa o telefone do pessoal lá do suporte e também o e-mail, suporte.solar@fronius.com, para dúvidas técnicas, e para a parte comercial, né, para vendas, o número também direto e o e-mail de vendas, tá bom, gente? Só relembrar vocês sobre a programação semanal, tá? Então, hoje a gente já falou de ventilação ativa, lembrando que tem novamente esse mesmo webinar no período da tarde, a partir das 3 horas da tarde. E amanhã vamos falar de Dynamic Peak Manager, uma ferramenta aí que também está incorporada nos inversores para aumentar a geração de energia. Ok? Bom, estou vendo aqui que no chat tem algumas dúvidas, tá? A gente tem todo o time de especialistas aqui respondendo no chat, algumas dúvidas novas chegando. Eu vou abrir agora o microfone para os meus colegas poderem explanar um pouquinho dessas dúvidas, tá bom? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem está falando é o Victor. Bem legal aí as informações que o Thiago passou. A gente está acompanhando aqui as dúvidas, né? Uma dúvida bem legal que surgiu aqui é com relação à manutenção, né? O Thiago, ele explicou que ele é isento de manutenção e realmente ele é isento de manutenção. O que a gente passa como recomendação, né? No caso do inversor estar em algum local onde você tenha uma atmosfera, né, com muito particulado, né, com partículas grandes aí em suspensão no ar, você pode utilizar um pano úmido simplesmente para passar ali no duto lateral do inversor, para você não deixar essas partículas grandes aí acumularem aí. Por quê? O que pode acontecer? Essa partícula grande, ela pode ficar ali no duto e ela vai diminuir a vazão de ar. Então, ela acaba diminuindo também a eficiência do sistema de refrigeração. Mas isso só em casos onde você tem uma grande quantidade de particulados, tá? Então, se vocês trabalharem, eu diria que boa parte das aplicações aí, vocês não vão ter esse tipo de problema e aí vocês não vão precisar ficar efetuando nenhum tipo de manutenção, tá? Então, é uma dúvida que bastante gente perguntou aí, mas vocês podem ficar despreocupados quanto a isso, tá? A questão também é que o inversor, né, a gente ainda vai falar de outros temas essa semana, né, como o overload e tal, tudo isso também está conectado à ventilação ativa, né? Então, a capacidade do Fronius em gerar mais energia também está vinculada a essa questão da ventilação, tá? Então, a gente vai analisar mais algumas dúvidas aqui, tá? E aí, conforme for aparecendo algumas coisas interessantes, a gente vai expondo aí para vocês, tá bom? Valeu, Thiago.
Obrigado, Vitor. Explanou muito bem aqui as dúvidas, tem mais dúvidas chegando. Eu verifiquei aqui, teve uma pergunta quanto ao monitoramento, né? Se o monitoramento da Fronius já consegue trazer a informação de temperatura. Não é possível ver a temperatura, né? Você consegue, na verdade, instalar um outro hardware que a Fronius disponibiliza, que seria o Sensor Box, que você conseguiria acoplar um sensor PT100 para verificar as temperaturas ambiente, temperatura do módulo, né? Isso você acopla o sensor onde você quer medir essa temperatura e aí sim você consegue ter atrelado ao monitoramento online, o SolarWeb, verificar também a temperatura. Tá? Então, estamos verificando mais perguntas aqui. Tá? Então, o pessoal está participando bastante. Também foi perguntado se a Fronius disponibiliza o cooler para troca. Né? A vida útil do cooler em si, ele vai ser igual, tem que ser igual a do inversor. Né? Se o cooler vir a falhar por algum motivo, né, em algum momento da sua vida útil, dentro da garantia, esse cooler pode ser trocado também. Bom, gente. Eu vou abrir novamente aqui para o Vitor explanar mais uma pergunta aqui, tá bom? Tiago, o pessoal questionou aqui com relação a barulho, né, do cooler, do ventilador. O que acontece, né? Realmente o cooler ele vai ter um ruído um pouco maior do que um inversor com ventilação natural, isso é normal, né? Você tem um elemento mecânico ali trabalhando, é um ruído baixo, tá? Ele está dentro das normas, dentro de todos os padrões necessários aí, mas o que a gente recomenda, né, com relação a essa questão do ruído é muito ligada à forma de instalação do inversor do equipamento, né? A gente não pode esquecer que quando você instala um inversor, né, seja ele com ventilação ativa, ventilação natural, você está instalando um elemento ali onde você vai ter tensões muito elevadas, né? Então você vai ter conexões ali que podem chegar, no caso da Fronius, até 1000 volts ali nas conexões. Então, o ideal mesmo é que você não instale esse equipamento em locais onde você vai ter uma grande circulação de pessoas, tá? Então, pensando no aspecto residencial, ninguém quer que uma criança sofra um acidente, no aspecto comercial também, dentro de uma sala, de um escritório. Então, a gente tem que sempre se atentar a essas questões aí de segurança, tá? Isso vale não só para os nossos inversores, mas para todos os inversores que vocês forem instalar. Então, levando para esse lado aí, essa questão de ruído, né, ela não vai impactar muito, né? Porque se você fizer a instalação com segurança, de forma correta, num local onde você não vai ter ali uma grande passagem de pessoas, esse ruído, que não é um ruído alto, ele não vai interferir ali, tá? Obrigado, Thiago. Obrigado, Vitor. Acho que o Ariel também quer fazer uma observação aqui. Vou abrir o microfone para ele. Oi, pessoal. Sou Daniel Lírio. Enquanto o Ariel está configurando aqui o áudio dele, vou abrir também uma pergunta feita aqui sobre essa questão do cooler ainda, né? Sobre troca de cooler. Então, assim, qualquer troca de componente nos inversores somente é feita via suporte técnico, enviando para a Fronius em São Bernardo do Campo, ou por algum FSP, que é algum parceiro autorizado da sua região. Tem a lista de todos os FSPs no nosso site, no nosso aplicativo, tá? Pegando um gancho também sobre a questão do SolarWeb, que foi perguntado aqui, o Thiago até comentou do Sensor Box, né, que são sensores de temperatura que você pode colocar na entrada de ar do inversor, na saída dele, ou até mesmo próximo aos módulos. Entretanto, no SolarWeb, se vocês abrirem lá em canais, nas análises dos gráficos, aparecem já as temperaturas internas do inversor. Então, tem lá a temperatura do módulo da parte de corrente alternada, parte do retificador e corrente contínua. Então, lá no SolarWeb em canais, vocês conseguem explorar essa questão de temperatura já, tá? Internamente. Então, é até bacana você puxar um gráfico da produção do inversor junto com essas temperaturas. Então, vocês vão observar, né? À medida que o inversor ele chega ali no valor de pico de potência, essa temperatura também vai aumentando, né? Então é bacana observar essa questão
desclassificação por temperatura que o Thiago comentou, né? O Fronius ele suporta um pouco mais do que os outros inversores, né, que não possuem ventilação ativa. Essa desclassificação lá acontece, foi perguntado aqui também, mas se eu deixar o inversor exposto ao sol diretamente, ele vai esquentar, até não é uma recomendação nossa, né, é interessante deixar, pode ficar ao tempo, pelo grau de proteção dele, se é IP65 e IP66, porém a exposição ao sol ela vai trazer essa questão da desclassificação por temperatura ao longo do dia, o que vai diminuir sua produção. Mas qual é o diferencial disso? O Fronius ele consegue suportar uma temperatura maior para iniciar a desclassificação. Enquanto que os inversores que não possuem ventilação ativa, a partir de 40 graus já de temperatura ambiente, já vão desclassificar, o Fronius ele começa a desclassificar a partir de 50 graus, 55, 60 graus ambiente. Isso é muito comum de acontecer. Eu, natural do Rio de Janeiro, a gente sabe que em alguns lugares lá, essa temperatura de 50 graus, 55, pelo menos essa sensação térmica, ela é muito comum, é muito normal de acontecer. Né? Então, a gente tem que sempre estar preparado para os piores cenários, né, que a gente tem. Tá bom? Vou deixar o áudio aí para o Thiago ou para o Ariel fazer alguma observação. Obrigado. Obrigado aí a todos, os especialistas nossos aí. Tá? Tem um pessoal perguntando também, está participando bastante, né? Perguntaram quanto à utilização de soprador, né, de ar comprimido. Tem que só tomar cuidado com a potência, né, desse ar comprimido, né? Se você expelir esse ar diretamente na ventoinha, você pode até danificar a ventoinha, tá bom? Então, pessoal, agradeço a participação de todos aqui no webinar. Lembrando que temos a programação ainda da tarde, né, com o mesmo tema. Caso vocês tenham alguns colegas aí que trabalham com vocês que não participaram hoje pela manhã, fica o convite para o webinar da tarde. Tá? Então, agradeço a participação de todos. A gente vai ficar um pouquinho disponível ainda no chat para terminar de responder algumas perguntas, tá? Mas a gente finaliza a sessão por aqui. Agradeço e tenha uma boa tarde.